Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje o nosso texto fala de uma fábula muito conhecida, que todo mundo conhece, que é a cigarra e a formiga. Bom, essa fábula da cigarra e da formiga, ela foi escrita há muito tempo por um poeta, que o nome dele está escrito lá em cima, ó, La Fontaine. Ele é um poeta francês e ele é muito conhecido pelas fábulas que ele escreveu. Ele escreveu A Lebre e a Tartaruga, e aí são fábulas conhecidas, mas a mais famosa dele foi essa aqui, a cigarra e a formiga. Bom, aqui do lado, né, na página 88, está falando que ele foi um francês que ficou conhecido por escrever inúmeras fábulas, sendo a cigarra e a formiga um de seus poemas mais famosos. À esquerda está a fábula escrita em versos, em francês, e à direita uma tradução, também em verso. Essa aqui é a cigarra e a formiga original, é a que ele escreveu. Então tá aqui em francês, que a gente não vai entender, eu não conheço muito francês, mas quem conhece vai saber traduzir. E aqui tá a tradução da cigarra e a formiga. No outro lado, a gente tem uma nova versão da cigarra e a formiga, que vocês vão perceber que elas têm um pouquinho de diferença no finalzinho da história. Então, essa história aqui, vocês já conhecem, né? Tá contando que a cigarra gostava muito de cantar, e aí passou o verão todo cantando, chegou no final, ela não tinha comida, foi lá pegar emprestado, aí disse aqui, ó, foi chorar, pediu emprestado um grãozinho, e a formiga, no final dessa história, ela não emprestou, ela não ajudou. Chegou aqui na nova versão, que está também contando a mesma história, está dizendo que a cigarra cantou, tudo bem, foi lá, mas chegou no final da história, a cigarra foi lá pedir ajuda à formiga, e essa formiga aqui, ela ajudou. Ela falou assim, eu fiquei encantada com a sua cantoria, e não, você não precisa me pagar nada. Então, são duas histórias, tá? Contando a fábula da cigarra e da formiga, mas cada uma tem um final. Vocês vão ler todo o texto e aí a gente vai responder as perguntas. Vamos lá? Vamos virar a página. E aí fala assim, responda as questões de 36 a 42 com base na leitura do texto 1. O primeiro texto, tá? Descubra o que o termo juros significa em relação a empréstimo. A gente sabe que quando alguém pega um empréstimo, uma coisa emprestada num banco, ou seja, com alguém, né? Às vezes vem os juros. E aí vocês vão ter que pesquisar que juros são esses. Porque a cigarra falou lá, olha, pode deixar que eu vou te pagar com juros. E aí vocês vão ter que pesquisar o que significa esses juros e escrever aqui. Indique o motivo que fez a cigarra ficar em grande apuro. Por que a cigarra ficou sem comida? Moleza, né? Cite o maior defeito da formiga. Qual o maior defeito da formiga no texto 1? O que a cigarra fazia durante o verão? Moleza. O que ela vivia fazendo lá sem trabalhar? Segundo o texto, quais alimentos serviam de alimento para a cigarra? O que a cigarra comia? Retire do texto o trecho que mostra quando a cigarra pagaria a formiga. Quando? Depois do inverno? Depois do verão? Quando que ela ia pagar a formiga? O que a formiga quis dizer à cigarra em sua fala final? Lá no finalzinho do texto, a formiga fala assim, ó, a gente está falando do primeiro texto. Você cantava? Que beleza! Pois bem, agora dance. O que a formiga quis dizer com isso para a cigarra? O que ela quis dizer para a cigarra? É para você viver cantando agora, já que você não gosta muito de trabalhar, né? Vamos lá, o que ela quis dizer? Agora, responda as questões de 43 a 47 com base na leitura do texto 2, aquele que a formiga ajudou. Como a cigarra sobrevivia no verão? Uma geada arrasadora corresponde à chegada de uma nova estação. Qual é ela? Quando a gente começa a sentir aquele friozinho, qual é a estação que está chegando?
Aí tem outra pesquisa. Verifique a diferença do termo capital com o artigo masculino e com o artigo feminino. O que é isso, Tianinha? Se eu colocar um artigo masculino na frente de capital, eu vou usar o ou. Então vai ficar o capital. Se eu usar o artigo feminino a, vai ficar a capital. E o capital e a capital tem diferença. Então vocês vão pesquisar qual a diferença quando eu falo o capital e quando eu falo a capital. A formiga do texto 2 tem o mesmo defeito da formiga do texto 1. Quer dizer, aquela formiga que estava lá no texto 1, ela fez a mesma coisa, ela tem o mesmo defeito da formiga do texto 2? Qual a grande qualidade da formiga que é citada tanto no texto 1 quanto no texto 2? Tem uma qualidade aí nas formigas, né, do texto 1 e do 2, que é uma qualidade que é muito boa, né? Mas não vou dizer qual é, vocês vão dizer para mim. Vamos virar a folha. Agora vocês vão vir para praticando ortografia. E vocês têm hoje um desafio. Diz assim: leia o quadro e siga as pistas para chegar à resposta do exercício 48 e 50. Vocês vão ler todas essas palavras. Aí diz assim: tem 4 sílabas. Tianinha, como que eu vou fazer? Bom, se está dizendo que tem 4 sílabas, eu tenho que começar a descartar, né, as que tem 3. Então essa não serve, a puro não serve, tá? Depois diz assim: não são verbos. Aí diz as palavras são, aí vocês completam. Depois diz assim: é escrita com 2 S, moleza. Eu vou lá e vejo qual a palavra que é escrita com 2 S. É uma forma verbal, significa contentar-se, deleitar-se. Também vocês vão escrever. E a primeira significa afetuosa. A segunda significa imponente, sublime. E a terceira significa gozar, ter vantagens. Essas palavras aqui, elas estão lá. Se vocês não souberem qual é o significado delas, vocês procurem no dicionário de algumas que vocês não conhecem, porque aí quando vocês descobrirem o significado, vai ser fácil. Ah, eu descobri que maviosa significa isso. Aí, onde que eu vou encaixar maviosa? Ah, eu descobri que desfrutar significa isso. Onde que eu vou encaixar desfrutar? Tá bom? Façam direitinho. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo todas as atividades porque vocês são muito espertos, tá? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!